Boa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um aulão Enem 2021. Para nós é um prazer vocês estarem conosco aqui. É uma alegria ter a participação de vocês nesta segunda live. Segunda live do professor Márcio e do professor Vicente, que são os nossos parceiros do IFRO e que estão conosco desde ontem. Ontem foi uma aula especial, uma aula dinâmica, que com certeza quem ouviu, quem participou, quem esteve conosco o tempo todo, realmente tirou suas dúvidas e pôde compartilhar com outros colegas, outros alunos, falando da importância desses aulões. Nosso aulão, todo o planejamento, a organização que foi feita, foi um conjunto com as coordenadorias regionais do estado de Rondônia. Então, muitas coordenadorias, elas se organizaram cronogramas, sentaram e organizaram várias lives. E cada coordenadoria fez as suas, realizou sua parceria. E isso é muito bom, porque quem sai ganhando, ou sai com privilégio, ou sai com reforço nesses temas que estão sendo abordados em cada live, de cada regional do nosso estado, são vocês, alunos. Nosso foco são vocês. Nosso interesse em organizar tudo isso é para que você esteja preparado para o Enem. É o almejo de cada educador, da educação no estado de Rondônia. É uma educação com excelência, uma educação que se preocupa com o aprendizado, com o ensino e aprendizado do aluno, capacitando e valorizando a cada dia mais o seu conhecimento, a sua busca, o seu desejo de aprender mais e mais, e angariar aí uma excelente nota no Enem. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. É você que está aí participando conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, como eu estava falando, é uma parceria valorosa que estamos fazendo. Nós temos vários parceiros. O IFRO, como já falamos, nossos professores ali pertencem. O IFRO, Instituto Federal de Rondônia, do campus Colorado do Oeste. Para nós é um prazer termos a cada live a participação desses professores renomados, professores de excelência. Também nós temos como parceiro a Coordenadoria Regional de Vilhena, que vem nos auxiliando, vem nos apoiando. Também nós necessitamos sempre desse trabalho em conjunto, porque uma coordenadoria fortalecendo a outra, apoiando, com certeza o trabalho sai um trabalho de excelência. Então, em nome da professora Fátima, nós agradecemos essa parceria. Também não posso deixar de citar a nossa coordenadora regional de Educação de Cerejeiras, a professora Marlene Ribeiro de Souza. Ela sempre nos apoia, sempre nos fortalece, sempre nos incentiva. Nós temos ali uma equipe, eu falo assim, uma equipe de peso, porque são todos colaboradores uns com os outros. Estamos sempre apoiando, estamos sempre nos auxiliando. E isso realmente traz para nós uma equipe com comprometimento com a educação, que sabe valorizar a educação e que busca e procura fazer o melhor para você. Então, diante de tudo, nós agradecemos a Deus por esses privilégios que nós temos, por esses privilégios alcançados. Agradecemos também ao senhor Coronel Marcos Rocha, governador do estado de Rondônia, o senhor secretário Swami Vivekananda, que é o secretário de Estado da Educação. E também não poderíamos deixar de agradecer a Deus por todo esse momento que aqui nós estamos. Bom, antes de apresentarmos o professor Márcio e o professor Vicente, eu quero que você deixe seu like aí, tá? Deixe o seu positivo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, Coordenadoria Regional de Educação de Cerejeiras, para que você já receba as notificações de nossas lives.
Nós temos muitas lives a seguir, esse mês de agosto, setembro, outubro, até o Enem. Todos nós estamos aí, olha, com uma intensificação de lives para você. Não perca. Então, dê o seu like, inscreva aí no nosso canal para que você seja notificado de todas as nossas lives. Tanto é que na quinta-feira, depois de amanhã, nós já temos uma outra live com a professora Melissa e o professor Moisés. Lembram deles? Professores de língua portuguesa? Lembram em julho, quando nós tivemos a formação? Estão aí de novo, tá? Então, põe aí, faça inscrição no nosso canal e já receba a notificação dessa próxima live. Bom, sem muito delonga, vamos então apresentar os nossos palestrantes, nossos professores desta noite. Professor Márcio Adolfo de Almeida. Como vocês já sabem, ele é o professor do livro, leciona física. Nós vimos ontem a meia aula deles, realmente de excelência, com domínio, com tranquilidade na explicação. Isso realmente facilitou até como posso falar assim, a questão dos alunos perguntarem, dos alunos questionarem, e hoje eles falaram que vão responder as perguntas de ontem. O professor Márcio, ele possui licenciatura em Física pela Universidade Federal de Rondônia. Ele tem especialização em Metodologia de Ensino na Matemática e Física pela Uninter. Possui mestrado profissional em Ensino de Física pela Universidade Federal de Rondônia. Aí está o professor Márcio, né? Ele é coordenador do estado de Rondônia na Olimpíada Brasileira de Física das escolas públicas. Então, como eu já falei ontem, foi muito bom saber disso, professor. As nossas escolas sempre participam das Olimpíadas e agora nós sabemos que está pertinho aquele a quem nós podemos recorrer, né? Atualmente, o professor Márcio, ele é servidor público federal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, campus Colorado do Oeste. Possui experiência na área de física, com ênfase em física clássica e atividades experimentais. Seja bem-vindo, professor Márcio. E aquele que está trabalhando, fazendo a parceria nesta noite com o professor Márcio, é o professor Vicente Ferrer Trajano Bezerra. O professor Vicente está aí conosco, é o professor efetivo de Física no Instituto Federal de Rondônia, campus Colorado do Oeste, desde 2010. Licenciado em Física pela Universidade Federal do Ceará. Também é mestre em Matemática pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Então, meus alunos, colegas, professores que estão aí também nos acompanhando, estes são os professores que nós teremos nesta noite. Professor Márcio, professor Vicente, sejam bem-vindos. E eu não poderia deixar de falar que, assim como vocês ministraram ontem, realmente colocando a competência, colocando a habilidade, explicando com excelência cada atividade, eu sei que hoje será melhor ainda que ontem. Sejam bem-vindos. A aula é de vocês. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma aula e desejando bons estudos, excelentes aprendizados para todos. E vamos iniciar com aquele desafio que a gente já propôs na aula anterior. Aí nós temos 3 ovos dentro de copos com água, né? Os ovos são idênticos, de mesmas densidades. Mas por que no copo A o ovo está
totalmente submerso e afundou, né, no recipiente. No copo B, ele perdeu o contato com o fundo do recipiente, se mantém imerso. E no copo C, ele está boiando com uma pequena fração fora da água. Isso ocorre porque no copo A nós temos água da torneira. E, nesse caso, a densidade do ovo é maior do que a densidade da água. Por isso, ele está lá no fundo. No copo B foi dissolvido sal, uma certa quantidade de sal, e aí o ovo perdeu o contato com o fundo do copo, ficando com a mesma densidade da água, ou seja, a densidade da água aumentou com a adição do sal. No copo C, o ovo passou a boiar com mais adição e dissolução do sal na água. Então, a densidade da água aumentou mais ainda e ficando maior do que a densidade do ovo. Por isso, ele boia com facilidade, porque a densidade da água ficou maior do que a densidade do ovo. Mas o nosso desafio, queremos que você responda numa página lá no Instagram, que eu vou mostrar em seguida, né? Diz o seguinte: por quê, né? Por qual motivo no Mar Morto um banhista tem mais facilidade para boiar? Se a gente levar em consideração ou comparar com o desempenho dele numa piscina ou no rio, né? Por que que no Mar Morto há aquela facilidade? A gente vê fotos com as pessoas de boa, lendo um jornal, por exemplo, uma revista, com muita facilidade, né? Segurando um celular, sem tanto medo de vir a molhar, né? Então, responda essa pergunta. Quem for o primeiro a responder, já tem um que respondeu lá, né? Mas você também pode responder essa pergunta lá. E a pergunta correta, a primeira a ser correta, né? Vai ganhar um brinde. Nós vamos enviar, depois entraremos em contato lá no privado, pediremos o endereço e enviaremos um brinde, que é um experimento de física, para que você possa guardar esse momento e também aprender mais física com o experimento. Então, você vai digitar na página no Instagram, lá em pesquisa, Cole na Física. Grude na Física, mas é Cole na Física, e aí vai aparecer a página, e aí você vai entrar, verá essa publicação, e nela você vai fazer o comentário. Então, convidamos você a fazer essa brincadeira, essa participação, essa interação, para que a gente aprenda mais, discuta mais sobre física. E um detalhe importante, né? Esse experimento você pode fazer em casa. Faça e mostre os seus parentes, né? E explique o que ocorreu. Eles vão achar interessante ver o ovo subindo de forma aparentemente misteriosa, né? É uma mágica que você vai saber explicar para eles. Você será o mágico do dia. Feito isso, nós vamos agora retomar um tema que é de crucial importância, que é o movimento uniformemente variado. Começando aqui com a velocidade em função do tempo, que é V igual a V0 mais AT, ou seja, a velocidade final é igual à inicial mais o produto da aceleração pelo tempo. E a variação do espaço, né? O quanto o objeto se desloca. É o ΔS, que é igual à velocidade inicial dele, vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado. E temos aqui também a equação de Torricelli. Tão importante que foi dado o nome a essa equação, né? Homenageando o Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração,
vezes a variação do espaço. Nessa equação, a gente sempre lembra que ela não tem o tempo, né? Então, ela é usada naquelas situações onde você não dispõe do tempo. E no movimento uniformemente variado, nós temos uma particularidade, que é calcular a velocidade média por meio da soma das velocidades final e inicial, dividindo por 2. Essa é uma característica do movimento uniformemente variado, onde você tem essa possibilidade de calcular a velocidade média com essa equação. Tranquilo? Nós vamos passando aqui, o material vai estar disponível para vocês, tanto no YouTube, né, no canal, por meio desse vídeo, e também vai ficar o material disponível no endereço, no blog, que nós vamos disponibilizar em seguida. Então, vocês terão acesso a esse material em PowerPoint, vocês clicam lá em apresentação e vão passando e anotando tudo, com mais calma, com mais tempo, né? Então, lá esse material vai estar disponível também. E vamos retomar um exercício, né? A gente recebeu hoje, né, e-mails de alunos que já acessaram o simulado e viram lá uma questão muito parecida com essa que a gente vai explicar. Então, a gente vai retomar explicando novamente essa questão, porque lá tem uma muito parecida e eles, nesse simulado, eles gostaram e falaram, não, vamos dar mais dicas para nós, né? Para a gente ter mais subsídios. Então, lá tem uma questão do Enem muito parecida com essa que a gente vai desenvolver agora. E ela, dentro da matriz de referência do Enem, ela está na competência de área 6, que é apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Então, veja aí a importância dessa competência, né? Você vai interpretar, avaliar ou então planejar intervenção científico-tecnológica. Então, você vai atuar, de fato, né? E a habilidade, algo mais específico, caracterizar as causas ou efeito dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Então, nós iremos caracterizar as causas ou efeitos, né? O que é que o movimento, no caso que vai ser uniformemente variado e também uniforme, o que é que isso proporciona, o que é que isso leva a acontecer? Eis aqui a questão. Antes disso, olha lá embaixo. Nós temos ali estudoscontextos.blogspot.com. É esse aí que você vai acessar e vai estar essa aula em PowerPoint. Do lado direito da tela, você vai encontrar um link para os simulados. E o primeiro que o pessoal já está acessando é o 8º simulado, que vai tratar do conteúdo da aula passada e também desta aula. Então, é super importante você revisitar, né, as questões, outras questões que a gente disponibilizou, planejamos especialmente para que, além da aula aqui, isso continue, esse aprendizado continue, tanto nesse blog, que tem uma quantidade significativa de materiais voltados para o Enem, que não é só de física, e também nos simulados, que vão se suceder. Nós temos o 8º e temos outros lá que ficarão à disposição para que vocês possam aprender cada vez mais. Então, fica aí essa dica e esse convite a se deleitar, né, nesse material que a gente está disponibilizando. Bom, vamos então à leitura da questão. Com o intuito de propor melhorias no fluxo de veículos em uma avenida reta, uma equipe de estudantes de física verifica que a distância entre dois semáforos consecutivos é 495 metros.
Eles concluíram que, em média, um automóvel parte do repouso com aceleração de 1,5 metro vezes segundo a menos 2, ou metro por segundo ao quadrado. Não se assustem aí, porque isso quer dizer a mesma coisa, né? E atinge a velocidade de 54 km vezes hora menos 1, ou 50 km por hora. É a mesma coisa. Mantendo velocidade constante a partir daí, né? Então, ele acelera do repouso, atinge a velocidade de 54 e mantém essa velocidade. Isso é o que costuma ocorrer, né? Até que se tenha algum obstáculo. Vamos então passando adiante aqui. Após a partida de um veículo do primeiro semáforo, se passam 30 segundos até que o semáforo seguinte acenda a luz amarela, a luz de atenção. Então, se passaram aí 30 segundos, enquanto isso, o carro estava acelerando, né? E vamos ver se ele conseguiu manter a velocidade constante durante algum tempo. Diante desses dados, qual deve ser o tempo mínimo adicional necessário para retardar o fechamento do semáforo e que permita a passagem do veículo antes da interrupção da luz verde? Aí nós temos os tempos em segundos, ficar atento o que é pedido, né, a unidade a ser pedida. 5 segundos, 8, 9, 12 ou 15. Então, já sabemos como será pedido a resposta. Vamos então aos dados. A primeira coisa que você deve fazer de forma tranquila e organizada é disponibilizar os dados, né? Na prova do Enem tem espaços para você organizar os dados das questões. Sempre com a caneta preta, não é isso? Aceleração, 1,5 metro vezes segundo a menos 2. Velocidade inicial, 0 metro por segundo a menos 1. A velocidade final, 54 quilômetros vezes hora menos 1, né? Lembrando que a velocidade inicial não foi dada na questão, mas ele diz que partiu do repouso. Aqui, imediatamente, sem ter medo de ser feliz, você já divide por 3,6, aquela regra clássica, e encontra 15 metros por segundo. Então, não perde tempo. Você está vendo todo mundo lá em cima, né? Metro vezes segundo a menos 2. Então, tem que transformar. Aqui o semáforo com as luzes, só para a gente se situar melhor. Vamos, então, fazer um esquema. Também é fundamental fazer um esquema na resolução das questões para que você possa retirar do enunciado tudo aquilo que foi dito e que é importante e não fique sempre lá voltando. Você resuma, você se organize. Então, faz aqui, ó, semáforo 1, semáforo 2, o instante de 0, semáforo de vermelho. Não precisa também, né, desenhar. Nós estamos aqui buscando visualizar melhor. Lá na prova também não vai gastar tanto tempo assim, né? E aqui ele está com velocidade 0. Vai percorrer uma certa distância, gastando um certo tempo t, e estará com velocidade 15 metros por segundo. Isso aí vai ter aceleração, né? Por isso é um movimento uniformemente variado. Vai percorrer uma distância ΔS1, que não foi dada, veja que não foi dada, mas eu vou acrescentando. Sei que isso aí é importante. Ele vai gastar, vai se passar 30 segundos desde a partida dele, quando o outro semáforo se fecha. E como ele manteve velocidade constante, ele vai estar aí, vai perceber e teria que parar, né? Então, aqui, sinal vai ficar vermelho, acende a luz amarela e depois, na sequência, o vermelho. E aí ele vai percorrer um ΔS3, né? Parando. Mas o que é que a gente quer saber? Acrescentar um tempo aí para que isso não ocorra, né? Para que haja uma sincronização entre os semáforos
de tal forma que os carros circulem sem que parem, né? E depois, no outro momento, claro, vai ter que parar, mas de forma sincronizada. Então, esse é o problema a ser resolvido, uma intervenção, né, científico-tecnológica. A distância percorrida durante a aceleração. Eu preciso dominar a equação, as leis físicas que lidam com isso. Então, como eu quero calcular a distância, eu vou usar aí velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S1, que é a primeira distância. Uso Torricelli, porque ali eu não tenho tempo, né? Eu tenho as velocidades e tenho a aceleração. Então, por isso, aquela organização dos dados me ajuda bastante. Substituo 15, o zero, tudo ao quadrado, mais 2 vezes 1,5 vezes o delta S1. Faço as operações básicas. Agora é só dividir 225 por 3. Faço essa conta de forma objetiva e o resultado vai me dar 75 metros. Então, durante a aceleração, ele percorreu 75 metros. Bom, agora eu quero saber o tempo gasto durante a aceleração. E aí eu vou usar V igual a V0 mais AT, velocidade final igual a inicial, mais a aceleração vezes tempo. Então, com isso, eu vou ter 15 igual a 0 mais 1,5T. Tiro o zero da jogada. E aí eu vou fazer 15 por 1,5. Essa conta é muito bobinha, não é? Resultado, 10 segundos. Então, ele acelerou aí durante 10 segundos. Tranquilo? Então, seguindo adiante. Anota aí o essencial e depois você faz aquela revisada nos locais onde a gente disponibilizou, né? O tempo até que o semáforo feche. Ora, falta o tempo total desde a partida era 30 segundos. Ele gastou 10 até o momento. Então, 30 menos 10, 20 segundos. Ainda falta 20 segundos para ele continuar andando. Qual foi a distância percorrida durante esse intervalo, em que a velocidade era constante? Aí é bem tranquilo fazer, né? Eu tenho um movimento uniforme, quando eu tenho, aí eu faço ΔS igual a velocidade vezes tempo. Então, vou fazer 15 velocidade constante vezes 20 segundos, o resultado é 300 metros. Então, ele percorreu 75 e, na sequência, percorrerá 300 metros para que o semáforo, então, amarele. A distância entre o automóvel e o semáforo, quando o semáforo se fecha. A distância no início era 495. Eu vou retirar 75 e vou retirar 300, né? Então, com isso, vai me sobrar 120 metros, né, para que ele possa ficar atento e fazer a frenagem. Então, agora vamos completar aquela figura que a gente fez no início, né? Ou quase completar, né? Aqui é movimento uniforme. A gente vai agora, nosso objetivo é calcular esse tempo necessário aí para ele percorrer o que falta sem que o semáforo feche, né? Porque ele vai fechar. Então, nosso objetivo é saber quanto tempo ele pode andar aí essa distância de 120 metros e, sabendo disso, acrescentar no semáforo depois e reconfigurá-lo, sincronizá-lo com o outro, que é o objetivo. Então, está faltando aí 120 metros. E ele vai percorrer com movimento uniforme, né? Então, numa situação, a princípio, ele teria que fazer a frenagem nesses 120 metros, porque o semáforo vai ficar vermelho. E o nosso objetivo é o quê? Calcular o tempo que ele percorrerá sem fazer a frenagem, ou seja, com velocidade constante, para percorrer 120 metros e depois acrescentar isso ao semáforo.
Então, o tempo para percorrer a distância restante. Como vai ser velocidade constante? Mais uma vez, V igual a ΔS por ΔT, né? Agora ficou só alegria. Vou substituir o 15, o 120 que está faltando ali, e falta o ΔT. Aí, é aquela história do multiplicar cruzando, né? Ou então, multiplicar por ΔT no lado esquerdo e no lado direito, eliminando o ΔT no lado direito e sobrando o ΔT só no lado esquerdo. Fazendo a operação, 15 vezes ΔT igual a 120. Você pode dizer, professor, eu sei fazer de forma mais rápida, mais objetiva. Tudo bem. Busque o melhor método, né? Aqui a gente está mostrando o que ocorre matematicamente. Então, o resultado aqui, fazendo as devidas divisões, né, vai ficar 8 segundos. Então, esse é o tempo que ele gastará se ele não precisar efetuar a frenagem, se ele não precisar parar, né? Se ele puder continuar com velocidade constante. Então, conclusão da história. Sendo assim, o intervalo de tempo a ser acrescido ao semáforo deverá ser de, no mínimo, 8 segundos. E aqui a gente pega a figura de novo, né? E acrescenta lá 38 segundos, né? Que deveria ser desde a partida dele, do primeiro semáforo, até o segundo. Mas a resposta que é só o tempo a ser acrescido, o tempo mínimo a ser acrescido, né? Que isso também é algo muito importante na questão da leitura correta, né? Do enunciado e o que está pedindo. Então, grifa, anota, destaca, para que você não se confunda. Então, a resposta é a letra B, de que a noite continue muito boa e com muito aprendizado, né? B de boa. E aqui, olha o estudo dos contextos novamente. Anota e segue lá. E o joinha para o professor Márcio continuar. Alô, meus queridos alunos aí, estudantes, né, do Brasil, do mundo, como diz o René, estamos aqui mais uma vez ao vivo, né, conforme já foi apresentado, né, eu joguei desse cara já, é o professor Márcio Adolfo de Almeida aí, né, então seja todo bem-vindo, espero que vocês estejam divertindo, eu estou aqui curioso ver como é que tá o chat lá, naquele desafio, responda lá no Colo e na Física, tá, e lembrando, gente, não é para levar a sério ficar colando na Física não, tá, são, né, Deus me livre, o professor vai pegar, crau, me dá essa prova aí, né. Então, eu quero que vocês divirtam bastante aqui, pessoal. Hoje a gente até vai estender um pouquinho, porque a gente tentar fechar a mecânica aí, né, professor Vicente? Vamos estender. E aí, né, interessante, de vez em quando vocês veem eu mexendo demais aqui, porque tem um cachorro que de vez em quando vem morder minha perna aqui, entendeu? Esse danado aqui. Eu dei comida para ele, água, mas fica aqui. Sai daí, bicho. Aí eu não posso, né, tocar o bichinho, então eu tenho que ficar mexendo o corpo assim para ver se ele se toca. Eu dei o código para ele, vai dar, né? Vai falar, ai, Botini, esse cachorro, Botini, credo, né? Então é isso. E o interessante, conforme disse o professor Vicente, já recebemos e-mails hoje, pessoas de outras instituições já nos convidando para projeto aí, conforme, né, foi lido aí, nós especializamos, né, na questão da parte também experimental, né, a física clássica, é uma delícia, muito bom. E aí, pessoal, então antes de eu ir para o conteúdo que nós paramos ali na sequência, eu vou só fazer uma correção. Até hoje eu tive uma reunião com a minha assessora, eu falei, ó, não vai ganhar docinho porque você que colocou lá incorreto. Eu falei correto ontem, mas o que estava escrito não estava correto, então eu fiz a correção aí, fizemos, né, a parceria, e aí só mostrando para vocês lá da anotação científica. Porque aluno é esperto, rapaz, aluno olha, vai querer, ele falou uma coisa, mas estava escrito outra. Então a gente só fez a correção. Tava lá 50, tava 510 mil, se não me engano, ontem, né? E aí equivale ali no caso, aí tava o escolha negativo. Então, para que fique negativo, o valor tem que ser menor que 1. Por isso está lá, o correto agora, 0,000, um monte de 0, tá, 51. Ou seja, 5 casas para a direita, né? Foi deslocada a vírgula, mostrando que o valor é menor que 1. Então, é 5,1 vezes 10 é 25. Só essa correçãozinha que está gravada, depois eu escrevo lá que eu corrigi na próxima live, na live 2, né? Continuação, tá? Então foi esse ponto importante aí, corrigindo para vocês. E aí, né, ontem nós falamos de vários pontos, né? E aí, né, falamos lá, fechou aí o movimento uniformemente variado. Então, o movimento uniforme, também o movimento uniformemente variado, né? Consideramos o quê?
em trajetórias retilíneas, né, falamos, né, e num plano horizontal. Então, agora nós vamos falar de um plano, né, ou seja, né, numa composição de movimento. Será que a hora aparece também o move, o mu, tal? Olha que interessante. Então, a gente vai juntar, né, o plano horizontal e o plano vertical e vamos falar de uma composição de movimento. E a composição de movimento foi estudada por Galileu. Bom seria a gente tivesse, né, mas vai ter os materiais, mas pode pedir para mim também no e-mail, eu encaminho lá, completo, mostrando como que Galileu chegou na definição da composição de movimento, né, a partir do princípio da simultaneidade. Então, ele diz o seguinte nesse princípio, né, se um corpo, né, realiza um movimento composto, ou seja, né, num plano cartesiano, olha que legal da matemática, né, no plano cartesiano, ou seja, o movimento ocorre ao mesmo tempo no plano horizontal e no plano vertical, então cada movimento dessa partícula, né, é estudado, tá, é analisado como se o outro não existisse, mas com um ponto importante, no mesmo intervalo de tempo, tá? Então aí que é o ponto importante. E exatamente dentre esses nós vamos falar aqui do lançamento de projéteis, que é uma composição de movimento. Aí fala, professor Márcio, e onde mais encontramos, né, a composição de movimento? Ah, que legal, no dia a dia, lembra? A física é isso, é no dia a dia. Então você encontra a composição de movimento, tá? Quando você vai pescar, vai com o papai pescar lá no barquinho, né? Ou a balsa, lancha, né? Também na escada rolante, né? Na esteira rolante. Eu já dei botinho na esteira rolante. Isso também, né? Então, vários exemplos de composição de movimento. A gente vai adotar aqui, tá? Então, nós temos aí um lançamento horizontal, né? Dentro do lançamento de projetos. Então, o que é um lançamento horizontal, pessoal? Vai ser o lançamento, não? Se você pensar, né? Se eu tô lá em cima do prédio, aí eu tô vendo passar um tatu lá embaixo, aí eu chuto a bola assim, no plano que ela vai rolando, que eu vou mostrar. Então, é o lançamento aí horizontal. Exemplo também, né? Os aviões carregam mantimentos, ou lança-mísseis, né? Então, você tem vários exemplos de lançamento aí horizontal, tá? Então, é isso que nós vamos falar, né? Então, olha só como que seria. Então, vamos imaginar essa bola ali. Essa bola está a certa altura H do solo. Então, ela vai rolando. Ó, tchuc, 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 rola, rola, rola e cai, né? Então, você tem aí, ó, o lançamento horizontal, tá? E aí, você vai analisar o quê? A velocidade, né? Então, o ponto importante aí é a velocidade dessa bolinha. Então, quando a bolinha está sobre o plano horizontal, olha, a superfície da mesa. A bolinha está lá. Então, quando ela está no plano horizontal, o movimento dela, né, por exemplo, sim, considerando a sua velocidade, né, já está constante, então ela vai estar um movimento uniforme. E aí, no plano horizontal, ela vai caindo. E aí, por exemplo, assim, para não ter lá nos desenhos animados, né, no pica-pau, lembra do eu lembro do pica-pau, esse, né, vai correndo assim, aí, de repente, tchum, né, fica no ar, correndo no ar, aí, eu tô sem base, e aí cai. Mais ou menos assim. Então, o exemplo da bola aí, para vocês poderem entender, né. Então, essa bola ela vai realizar um movimento composto. Ao mesmo tempo, ela cai na horizontal e na vertical. Ou seja, ela movimenta a horizontal, mas ela vai caindo devido ao quê? A ação da gravidade, ela vai caindo na vertical. Então, ela movimenta na horizontal e também, né, movimenta aí, tá, na vertical. Então, é isso que nós vamos analisar aqui no lançamento horizontal, que é o lançamento de projéteis, né? E aí, nesse caso, a sua trajetória, observe aí que a trajetória desse lançamento horizontal, né, ela vai ser, conforme eu disse, é uma trajetória composta, tá? Esse é um ponto importante, que vai me dar exatamente um arco de parábola, tá? Então, a velocidade, o V0, vai manter constante do início ao fim do lançamento, tá? Então, nós não falamos queda, né? Porque a queda lá seria a queda livre. Então, durante o lançamento, então, do início até o fim do lançamento horizontal, ela vai continuar com velocidade V0 na direção X. Só que, ao mesmo tempo, ela ganha velocidade na direção Y. Por isso que você está observando ali o VY. Então, esse V0 é o mesmo que o meu VX durante todo o lançamento. E o VY, né, vai ser na composição, por exemplo, vertical, vai ser um movimento de queda livre. Então, ele vai ter um queda livre na vertical e um movimento uniforme na horizontal. E aí você vai ter a composição, tá? Então, a bolinha ali, quando ela tocar o solo, por exemplo, a base, ela vai chegar com a velocidade resultante, que pode observar aí do ponto de vista vetorial, por isso que é trajetórias e vetores. Então, a velocidade resultante da bolinha vai ser a soma vetorial da velocidade V0 aí, tá? Mais a velocidade Y, uma soma vetorial, tá? E aí, para você determinar a intensidade dessa velocidade final, que é a velocidade resultante, aí nós vamos aplicar o quê? O teorema de Pitágoras, né? Ou seja, se você tem dois vetores, né? Então, eles são perpendiculares entre si, tá? Então, a resultante vai ser a hipotenusa. Se você juntar, você somando ali V0 com VY,
você vai ter como resultante exatamente o que? O meu V, que é a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Então, nesse caso, por isso que apliquemos aí o teorema de Pitágoras. Então, fala, ai, professor, então por isso que eu tive que aprender o teorema de Pitágoras lá. Exatamente, então tem várias aplicações. Então, na física aí, aplicamos ele nas grandezas de vetores, né, e principalmente aí no lançamento horizontal e também no lançamento oblíquo, tá? Então, essa é a resultante. Sabendo disso, nós vamos fazer aqui esse exercício, olha só, exercício 5, né? Exercício 5, sempre trazendo o quê? Que a nosso objetivo, né, desse aulão é isso, é mostrar para você um pouco, né, para vocês um pouco do conceito, juntamente com o que é cobrado no Enem, com competência e habilidade. Que exercício será que vem? Meu Deus, ele falou do que mesmo? Do lançamento horizontal. Então, claro, né? Eu não ensinei maçã e vou depois cobrar ali o quê? Uma melancia? Não, eu vou cobrar maçã. Então, tá lá. Então, a competência vai ser de área 6, né, de ciências da natureza e suas tecnologias, que é apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações de problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Habilidade 20, caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Lembra, o professor falou agora? Uma partícula nessa do lançada aí, um MIS, né? Lembra nos exemplos aí, né? Se eu tenho a bola de cima para cair no tatu, era no tatu aquela hora, né? Falei, né? Exatamente. Então, nós vamos ver exatamente esse exercício. E de onde vem esse exercício? Do Enem 2020, né? Eu lembro, nesse exercício, né, os alunos mostravam para mim, professor, caiu aquilo lá que você disse, né? Então, exatamente. Então, esse exercício diz o seguinte, ó, nos desenhos animados, olha, parece que eu até dei um exemplo para isso, não tem? Tô lembrando. Então, nos desenhos animados, com frequência, se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio. E só quando percebe que não há nada sobre os seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. Olha aquela ceninha. Né? Beleza. Então, no entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante aí, tá vendo? Essa velocidade vetorial constante, que é o V0, lembra que eu falei quando estava rolando ali na mesa, né? Sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Aí a pergunta é a seguinte, né? Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Então, esse exercício do Enem, pode ver que tem o contexto, né? Está analisando competência e habilidade, e aí foram colocados, né, no caso aí, as figurinhas para a gente analisar qual pertence. Observe aí na figura A, né? Olha só a trajetória. Lembra lá, desenho animado, correndo e caiu. Aí fala, eu acho que é essa aí, né? Não sei, vou pensar aqui um pouquinho e tal, né? Aí vamos para B. Eu acho que é essa aqui, não sei, né? Letra C, né? Essa, não sei, vamos analisar. Letra D, né? Será? Letra E. Meu Deus. Sei que vocês estão todos curiosos, né? Olha aqui, né? Todos curiosos. Eu queria vontade de ver o chat. Né? O que será que eles estão falando? Qual será que é? Será que é a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, né? Ou a letra E? Vamos lá, pessoal. Então, vamos explicar aí, olha só, né? Conforme o professor explicou, né? Que a trajetória de uma partícula lançada horizontalmente é um arco de parábola. Então, desprezada a resistência do ar, tá? Ocorre dois tipos de movimento. Um uniforme na horizontal e outro acelerado na vertical. Olha, lembra? Movimento uniforme na horizontal até o final da queda. E vertical, né, devido à aceleração da gravidade, vai ser um move. No caso aí, a minha constante é a aceleração da gravidade. Mas eu lembro que é 9,8, arredonda para 10, isso, né? Então, consideremos o seguinte plano cartesiano. Lembra que eu disse? Os eixos x e y. Então, você tem lá o complemento, né? Vai ser o quê? Um arco de parábola. E aí, se juntarmos as duas equações, né? Aí, os professores de física, como é que eles fizeram isso? A equação não existe. Não, essa equação, pessoal, ela é uma fusão. Lembra, né? Uma fusão. Então, essa equação nós fizemos da seguinte maneira. Pegamos a equação horária do movimento uniforme, né? Que o espaço é igual a velocidade vezes o tempo. Então, você vai ter que x é igual a v0 vezes t. Opa, a equação do movimento uniforme. E na vertical, a equação da queda livre, né? Que a altura de queda vai ser o meio, ou g sobre 2 vezes t ao quadrado, né? Que é o meio de gt ao quadrado, ou g sobre 2 vezes t ao quadrado.
E aí, né, o que nós fizemos? Isolamos o tempo na primeira equação, x igual a v0 vezes t, e substituímos, né, no caso ali, na segunda equação. Com isso, chegou nessa equação bonitinha aí, né? Tá? G, ó, ou seja, o y, que é a altura, vai ser g sobre 2 vezes x ao quadrado sobre v0 ao quadrado, que nos dá exatamente o quê? Um arco de parábola. Então, a função de segundo grau, então você tem ali um arco de parábola. Logo, qual que mais lembrou do arco de parábola que nós mostramos para vocês? Olha! Então, foi a alternativa D. Olha, eu acertei! Parabéns, tá? Então, exatamente aí a letra D, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido aí esse exercício. Agora, vamos com o nosso professor Vicente. Bom, continuaremos com lançamentos, mas agora lançamento oblíquo. Não poderia faltar. E aqui um exemplo, né? Você vai dizer, mas o que é que tem a ver um aspersor, né? Esse aspersor gigante aí, o que é que teria a ver com a história? Vamos primeiro aqui encontrar o vetor velocidade de lançamento desse jato. Esse jato ele está formando aí um ângulo com a horizontal, é o ângulo de lançamento. Então, isso caracteriza um lançamento oblíquo. Ao invés do horizontal, que o corpo é, como o próprio nome diz, lançado na horizontal, aqui, ou seja, o ângulo lá seria 0, né, com a horizontal. Aqui no lançamento oblíquo, há um certo ângulo com a horizontal, que vai ficar ali, né, de modo geral, entre 0 e 90. Vamos a esquematizar isso usando a bolinha lá do lançamento horizontal. Temos também que usar um plano cartesiano para indicar o local de saída dessa bola e onde ela chegou, né? Tanto no eixo horizontal, no eixo X, quanto no vertical Y. Um aspecto muito importante é saber o alcance do objeto lançado, né, do jato de água, por exemplo, né? E também saber a altura alcançada. Nós iremos aqui, a princípio, desprezar a resistência do ar, que muitas vezes ela está presente. Então, trabalhemos aqui desprezando a resistência do ar. A trajetória é uma parábola. Como a gente... Aí não está tão evidente, claro, né? Mas equacionando, relacionando aí o Y e o X, pode-se chegar a uma parábola. E sempre sob a ação da gravidade, que aponta para baixo. Assim como no lançamento horizontal, onde foi destacada as componentes da velocidade a cada instante, aqui a gente também vai fazer o mesmo. A velocidade inicial terá uma componente no eixo X, que chamaremos de V0x, e no eixo Y, que chamaremos de V0y. Esse é um mecanismo, né, uma técnica usada na física para que a gente possa pegar o movimento de uma velocidade que tem uma certa inclinação e fazer uma composição de dois movimentos, estudá-lo na horizontal e também na vertical. Na horizontal, como o professor Márcio mencionou, não ocorre a ação da gravidade, né? Por isso, desprezada a resistência do ar também, você terá a velocidade constante, né? Então, esse V0x vai ser constante. Já o V0y vai diminuir à medida que o objeto sobe, na sua trajetória em arco de parábola, atingindo o valor zero e depois voltando a aumentar. Então, ele tem um movimento retardado na subida e acelerado na descida. O alcance também fazendo aquele jogo com as equações desse tipo de movimento, né, que você pode encontrar em bons livros de física. O alcance vai ser azão, é a distância entre o ponto de lançamento e o de chegada da bola ou de qualquer outro objeto.
é igual a V0² vezes o seno de 2 vezes θ, dividido pela gravidade. Então, essa é a equação do alcance. E um detalhe importante, né? O alcance será máximo se o ângulo for 45 graus. Professor, como é que você chegou a essa conclusão? Vamos, então, elucidar isso. Se eu pegar o 45 graus e substituir lá na fórmula, vai ficar 2 vezes 45, que dá 90. Seno de 90 é 1. O valor máximo para o seno é 1. Então, se o valor máximo é 1, substituindo 1 ali, o alcance, por sua vez, também será máximo. Então, no seno do ângulo de 45 graus, eu tenho um alcance máximo. Peço que anotem essa equação aí. Ela será bem útil nos nossa próxima atividade. A igual a V02, ou V0², vezes seno de 2θ, dividido por G. Mas a gente também precisa saber como se comporta a altura nesse caso. E a altura H, aquele ponto mais alto, vai ser V0 vezes seno de θ, tudo isso ao quadrado, agora não é 2θ, né? Então, entre parênteses aí, tudo isso ao quadrado, dividido por 2G. Peço também que anote essa equação aí, V0² vezes seno de θ, aliás, V0 vezes seno de θ, tudo isso ao quadrado, dividido por 2G. Como é que se comporta a altura aí? Qual seria a altura máxima? No θ igual a 90 graus, né? Que aí seria um lançamento vertical, já deixaria de ser um lançamento classicamente conhecido como oblíquo, né? Então, no lançamento vertical, o ângulo seria 90, e aí seno de 90 daria 1, seria o valor máximo para o seno. E você vê aí um detalhe importante, né? Mantida a velocidade, se aumentar a gravidade, o que é que ocorre com a altura? Mantida a velocidade e ângulo, né? Vamos manter velocidade e ângulo, vamos variar a altura, mudar de lugar. Variar a gravidade, né? Mudando de lugar. Se eu aumentar a gravidade, como a gravidade está no denominador, a altura diminui. Então, esse é outro aspecto importante, né? E no Enem é super importante, é cobrado isso, né? Saber lidar, interpretar, como a gente já falou, gráficos, textos discursivos, gráficos, tabelas, representações matemáticas e outras, né? Charges. Então, é um leque de possibilidades. E as equações não são diferentes. Você olhando aí para a altura, você vê que aumentando o G, a altura vai diminuir. Assim como se você diminuir o G, a altura aumenta. Então, é isso. Aqui, só repetindo a história, né? Seno de 90 igual a 1. Mas vamos ao exercício, né? Ao exercício número 6, que diz o seguinte: a matriz de referência do Enem e a mesma, né? Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias ou objetos ou corpos celestes. Coincidentemente, essa competência, essa habilidade tem se repetido, mas vale lembrar que nós temos nas ciências da natureza e suas tecnologias 8 competências de área e 30 habilidades. Então, vamos à questão, que é uma questão também recente, né, do Enem, que diz o seguinte: em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na superfície da Lua. Ele foi seguido por Edwin Aldrin, ambos na missão Apollo 11,
eles e os astronautas que os seguiram experimentaram a ausência de atmosfera e estavam sujeitos às diferenças gravitacionais. A aceleração da gravidade na Lua é 1/6 do valor da Terra. Então, enquanto aqui é aproximadamente 10, lá é 1,6 metro por segundo ao quadrado. Só lembrando desse detalhe, né? Mas agora a gente vai para o comando. O que é que a questão vai nos propor, né? O que é que que conclusões a gente tem que tirar? Em relação às condições na Terra, um salto oblíquo, olha aí, exigindo conhecimento do tipo de lançamento, né? Um salto oblíquo na superfície da Lua teria alcance, e aí vem as alternativas. Eu peço uma atenção redobrada, porque nós vamos analisar aqui cada alternativa e vendo como esse item, né, que é chamado a questão do Enem, chama de item, né, como esse item é elaborado, né, e as alternativas são elaboradas. Então, no item A, menor, o alcance será menor, pois a força normal com o solo é menor. A força normal é aquela que a gente sente nos pés, né? Quanto maior o peso, numa superfície plana e horizontal, maior a reação do apoio. Então, peso é massa vezes gravidade. Lá, o peso seria menor. Por sua vez, a normal seria menor. E você sabendo disso, você poderia, eita, essa vai estar correta. Mas muita calma nessa hora, né? Porque no Enem, eles colocam as alternativas fazendo sentido, porém, nem sempre é. Num outro contexto, poderia ser o correto. Mas nesse, não. Vamos para cá, para outra. B. Pois a altura de salto seria maior. Se você pegar a equação que eu pedi que você copiasse, H igual a V0 vezes seno de θ, tudo isso ao quadrado, dividido por 2G, você vai ver que nas mesmas condições, lá a altura seria maior, porque o G que está embaixo seria menor. Então, veja que isso não é uma mentira. Depois do menor ali, depois da vírgula, há uma verdade. Mas e o antes? Fica atento, né? Agora a letra C, igual, pois o impulso aplicado pelo astronauta é o mesmo. Eu posso até supor isso, que o mesmo astronauta, ao tentar dar um salto com o mesmo desempenho, né? Com a mesma massa, tendo a mesma massa que lá, a mesma força muscular, ele teria o mesmo impulso. E aí você diz, opa, peraí, pode ser que seja verdade isso, tá convincente, né? Mas toma cuidado, porque aí é aquilo que eu te falei, depois da vírgula começou a vir verdades, mas que são em outro contexto. Letra D, maior, pois a aceleração da gravidade é 6 vezes menor. Olha aí, outra verdade que inclusive está no texto. Então, veja que as verdades vão surgindo, o problema é esse antes. E a última, maior, pois na ausência de atmosfera não há resistência do ar. Olha outra verdade aí, mas que pode ser num outro contexto. Maior, né? Aí vem depois da vírgula, pois tem ausência de atmosfera. Foi dito no próprio texto e a gente sabe que a Lua é desprovida de atmosfera, né? Se você faz um experimento dentro de um recipiente sem atmosfera, sem ar, a resistência do ar, obviamente, né, isso se torna óbvio, não existe. Lá na Lua se dá a mesma coisa, né? Aliás, em uma das idas à Lua, soltou-se um martelo e uma pena e eles caíram juntos. Você pode encontrar esse vídeo na internet. Soltam o martelo e a pena e eles caem juntos, o que não ocorreria aqui na Terra. Então, veja que é uma série de verdades que você tem que ficar atento. Agora nós vamos tratar do alcance, né? Olha só o alcance. A igual a V02 vezes seno de 2θ dividido por G. Com isso, o alcance é inversamente proporcional à aceleração da gravidade. Isso já mencionamos desde o começo. Como na Lua a aceleração é menor,
realizado o mesmo impulso no salto, lá o alcance será maior. Por quê? Porque você tem uma gravidade menor. Um G menor embaixo ali do denominador resulta no A maior. Então, voltando aqui, o item correto é o D de doido por física, né? Maior, pois a aceleração da gravidade é 6 vezes menor. E é isso aí. Espero que tenham gostado dessa questão. Ah, maravilha, professor Vicente, acho que gostaram. E aí, pessoal, também, né, aqui, ó, estamos ao vivo, tem o chat, então algumas perguntas, vocês podem fazer perguntas, eu mesmo falo bem mais rápido, professor Vicente, né, então alguma pergunta, eu não entendi o que ele falou, né, aí eu não vou saber que ponto será que eu falei, né? Pode fazer pergunta que o pessoal, nossa equipe de trabalho aí, encaminha pra gente aqui, e depois nós vamos responder, ok? Pode ficar à vontade, quanto mais pergunta, melhor, sim? Então, agora, pessoal, vamos falar do movimento circular uniforme, né? Olha, já falamos ontem do movimento retilíneo, uniforme, movimento retilíneo, uniformemente variado. Falamos agora, ó, de lançamento de projetos, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, movimento composto. Agora vamos falar do movimento circular uniforme. Eu lembro, nas minhas aulas de física, de muito tempo, aí eu tinha um professor que falava o seguinte, que todo movimento é retilíneo, todo movimento é retilíneo, é uniforme. Mas nem todo movimento uniforme é retilíneo. Olha o exemplo aí, que ele falou, circular, né? Então, conforme eu disse, o movimento uniforme é aquele com a velocidade de mesmo módulo, né? A velocidade vai ter sempre o mesmo valor, para vocês poderem entender. O que é módulo, professor? Eu não sei. É o mesmo valor, né? Então, como exemplo, aí nós temos esse relógio, né? Então, os ponteiros, por exemplo, dos relógios, podemos analisar, né? A extremidade ali do relógio, todo desse ponteiro ali, aquele ali é o do minuto, né? Eu lembro da hora que essa fera aí, meu, cadê aqui, né, diretor? Aqui, ó, aí, ó, essa fera aí, ó, tá com o relógio aí, né? Exatamente. Então, o movimento circular vai ser o movimento realizado com trajetória circular e velocidade de mesmo modo, né? Velocidade vetorial de mesmo modo. Então, nesse caso, nós vamos analisar que essa velocidade constante, pessoal, ela vai interferir tanto na velocidade linear, ou seja, tangencial, por isso vocês veem aquele Tzinho ali, ó, tá vendo? Velocidade tangencial, né? Como também na velocidade angular. Já falo da angular daqui a pouquinho. Então, o que é a velocidade tangencial, pessoal? Velocidade tangencial, ela é a velocidade exatamente que esse ponteirinho vai tangenciando a curva, tá? Então, quando sair pela tangente, mas não é para vocês poderem entender. Então, a velocidade que o ponteirinho vai tangenciando. Então, cada ponto do ponteiro ali, pode ver que vocês têm 3 pontos, né, em vermelhos ali, destacados. E principalmente a extremidade. Então, você vai analisar que a velocidade vai ser ali a mesma, né? Em cada ponto dele, né? Isso vai considerar o raio, com certeza. Tá? Então, cada ponto com a mesma velocidade tangencial. E, considerando, podemos generalizar para a extremidade. Então, a extremidade ali, né? Observe cada ponto daquele, a velocidade tangencial está aumentando, né? Tá? Vai aumentar de acordo com o raio. Olha que legal, professor. Então, eu tenho que a velocidade tangencial vai ser, né? Nós temos lá, olha, movimento uniforme, lembra? O que é movimento uniforme? Velocidade, né, tangencial constante. Então, vai ser ΔS por ΔT. Mas aí é circular. Então, você tem, lembra lá das aulas de matemática, que circular, pessoal. Então, qual é o comprimento de circunferência? É 2πr, que é o meu ΔS. Então, quando ele faz uma volta, é o ΔS, né? E qual é o tempo, o ΔT? O ΔT apareceu um T grande ali, né? Um T grande. Então, esse T grande é o período, né? Então, o que é esse período aí? Esse período é o intervalo de tempo da volta, tá? Então, um ciclo, tá? Então, é o tempo de uma volta. Então, você tem aqui velocidade, ΔS, ΔT. Aqui é a circunferência. Então, vai ser 2πr sobre o tempo, que é o período. Então, você tem essa equação, né? Uma delas, né, aqui. E a velocidade angular, o que é a velocidade angular? Vai ser a velocidade com que esse ponteiro aí, podemos colocar assim, nós estamos falando do ponteirinho do minuto, está em destaque ali, né? Ele percorre o ângulo, tá? Esse ângulo interno, tá? Então, a velocidade angular vai ser a rapidez que ele percorre o ângulo interno. Vamos pegar assim, tomando de 0 até quanto? Tá lá no chat, 360 graus, que equivale a 2π, né? Lembra lá? O 2π radiano, que a unidade do SI é o radiano, não é em grau. Tem vários, eu tenho várias aulas lá no meu canal, lembrando meu canal no YouTube, lá eu explico certinho como converter radiano para grau, grau para radiano. Então, no SI é o radiano, por isso nós falamos 2π radiano, tá? Então, você tem que a velocidade angular vai ser o deslocamento angular dividido pelo intervalo de tempo.
O deslocamento angular de uma volta vai ser 2π, né? E dividido pelo intervalo de tempo, que vai ser o período, que é o tempo de uma volta. Então, você tem essas duas expressões importantes para a velocidade tangencial e para a velocidade angular. Velocidade tangencial, a de fora. Velocidade angular, a variação do ângulo, né? E aí você tem várias aplicações, pessoal, né? Temos várias aplicações falando do dia a dia, né? Polias, rodanas, engrenagens, relógio aí, tá vendo? Relógio analógico, várias, nosso mundo é composto de máquinas, né? Máquinas e motores, até para molar, né? Lá, por exemplo, assim, o facão, a foice, né? A faca, tem aquele esmeril, não tem o esmeril, acopla lá, né? E aí você vai ter os acoplamentos, vai girando, né? Aí você fala de frequência, né? Frequência angular e assim por diante. Então, várias aplicações do movimento circular, até para nós, né? Percorrendo a curva, movimento de carros, tudo que nós vamos falar, né? Também corridas automobilísticas, né? Moto velocidade e assim por diante. Então, temos vários exemplos, né, de movimento circular, né? E o ponto importante do movimento circular uniforme é exatamente falarmos da resultante, né? Então, como o movimento circular é uniforme, ou seja, velocidade tangencial de modo constante, então a aceleração resultante, né, sobre uma partícula descrevendo a trajetória circular vai ser a aceleração centrípeta, né? Até, olha, meus alunos aqui já dos primeiros anos aí do IFO, Campos do Oeste, dei aula semana passada sobre aceleração centrípeta, né? Aí tá aí, a aceleração centrípeta. Então, essa aceleração centrípeta, pessoal, ela vai ter o quê? Olha só o que eu vou falar. Ela vai ter uma direção radial, tá? Direção radial e sentido para o centro da curvatura, tá? Então, aí eu tenho essa resultante centrípeta. E olha o destaque. Então, a única aceleração, né, que atua nesse tipo de movimento é a aceleração centrípeta, que é dada pela seguinte expressão. Então, a aceleração centrípeta, ela vai ser a velocidade tangencial ao quadrado, né, que é o quadrado da velocidade tangencial, dividido pelo raio. E com isso, olha as informações importantes nessa equação. Então, essa aceleração, aí vem a pergunta lá, hoje vai ser da Aninha. A Aninha pergunta para mim assim, né, aqui em off, que estou ouvindo aqui em off, no meu retorno, pergunta assim, professor Márcio, né, o raio, a aceleração, a velocidade, né, o que vai acontecer? Então, nós vamos falar o seguinte, como é a única resultante, né, então você vai analisar aqui, quanto maior o raio, olha, inversamente proporcional, menor a aceleração centrípeta. Se você manter o raio constante, por exemplo, no movimento curvilíneo, né, então, se você manter o raio constante, então a velocidade vai ser importante, né? Que é aquela famosa frase, saiu pela tangente, estão falando para o movimento de partículas na trajetória curvilínea, dentro lá da dinâmica, né, das trajetórias curvas. Então, significa que velocidade muito alta é risco você realizar uma curva, tanto faz de moto, de bicicleta, de carro e assim por diante. Por quê? Porque a aceleração centrípeta, ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. E essa velocidade é a velocidade porque a partícula está tangenciando a curva, lembra? Realizando o movimento aí curvilíneo. Então, um ponto importante para a gente analisar dentro da aceleração centrípeta. Com isso, né, falei e tal, então agora nós vamos fazer o exercício 7, né, que ele tem aí a competência, né, e também a habilidade. Competência 6, que é apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações de problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicas tecnológicas. Qual a habilidade aí? A habilidade 20. Então, que exercício é esse que vem, então? Então, caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Se a gente pensar, olha só, falei agora da aceleração centrípeta, o efeito, né? Efeito, causa, força, efeito, aceleração. Olha, a resultante centrípeta. Pode ver que essa habilidade 20 está de acordo aí com o que nós falamos, né? Então, esse é um ponto interessante. Então, sabendo disso, vamos para o exercício. Então, ele diz o seguinte, ó. No autódromo de Interlagos, lembrando da Fórmula 1 aí, né? Então, um carro de Fórmula 1 realiza a curva S do Senna numa trajetória curvilínea. Então, enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro indica a velocidade constante, né? Aí, então, fizemos aí o contexto, tá vendo? Conforme sempre o professor Vicente fala e eu também, né? Então, vocês viram aí também do Enem 2020, tá? Isso é bem interessante. Fala, professor, eu nunca vi a corrida de Fórmula 1. Vai ter em São Paulo, se eu não me engano, dia 7, e talvez mudando para o dia 14 de novembro. Então, lá vai ter a US do Senna, tá? É no Autódromo de Interlagos. Fala, então, eu vou assistir para ver. Vai ficar olhando essa curva aí, né? Então, feito isso, tá? Então, ele quer saber... Tá? Que enquanto percorre o trecho, né? Olha, curvilíneo, tá? O velocímetro do carro vai indicar a velocidade constante. E sabendo disso, a pergunta, olha o comando.
quais são a direção e o sentido da aceleração do carro, né? Então, se vocês prestarem atenção no que o professor Márcio disse agora ali no conceito, vocês já vão ter a resposta. Eu sei que no chat A, B, C, D, E, F, G, H, né? Calma, não tem tudo isso não, não é o alfabeto todo não. Então, né, qual será a direção e o sentido da aceleração do carro? Letra A, será a direção, ó, na ordem, direção e sentido. Direção, será que é radial? Apontada para fora da curva? Letra B, radial a direção, o sentido apontado para dentro da curva? Letra C, aceleração é nula. Ora, homem, é nula essa aceleração, né? Portanto, sem direção e nem sentido, né? Compreendo? Letra D, tangencial, apontado no sentido da velocidade do carro, né? Letra E, tangencial, apontado no sentido contrário à velocidade do carro. Qual será a resposta, né? Então, falei de todo o contexto aí da aceleração, né, resultante centrípeta, e falei também no movimento circular uniforme, com velocidade tangencial constante, né? Então, nós temos aí a resposta, olha que interessante, né, ó. Se a seguinte, né, seja a seguinte representação vetorial de um movimento circular uniforme. Então, nós temos que no movimento circular uniforme, a velocidade tangencial vai ser sempre a mesma, de mesmo modo, tangenciando a curva, ó. Então, tomamos ali quatro pontos importantes ali, A, B, C e D, né, aqui, tá? E aí você tem exatamente a velocidade sempre tangenciando a curva e a aceleração centrípeta para onde? Para o centro da curva, né? E, conforme eu disse, essa direção é radial, tá? Então, o modo da velocidade é constante, mas a direção e o sentido dela é alterado pela aceleração centrípeta, que aponta para o centro da trajetória. Fala, professor, mostra a resposta. Ai, Botini, eu quero ver a resposta, Botini. Qual será dessas? Depois o chat vai estar cheio de letrinhas, né? Qual será a resposta? Ó, a resposta. Portanto, nós temos aí a letra B, direção radial, tá? Por que radial? Né? Exatamente, ela está acompanhando o raio da curvatura, tá? Em todos os pontos, ela vai estar acompanhando o raio da curvatura. Então, radial. E apontada para onde? Para dentro da curva, beleza? Então, é isso, galerinha. Então, aí, né, finalizamos o movimento circular uniforme, a aceleração centrípeta, com esse exercício 7. Com você, professor Vicente. A gente vê nessa questão que o Enem exigiu um conhecimento essencial aí, né? O domínio e a diferenciação entre o movimento circular uniforme e o movimento circular variado, que a gente vai explorar agora. E como a gente vai fazer isso? Vamos pegar uma situação que muitos jovens têm familiaridade, né, com o skate. Então, considere um skatista descendo uma rampa de formato circular. Então, eis aí a situação, né? Vamos considerar que essa rampa é bastante lisa, a ponto de permitir que a velocidade do skatista aumente à medida que ele desce. Isso é que vai fazer a diferença, né? Nos saltos, nas manobras. De fato, ele conseguir ganhar velocidade. Não sou skatista, mas imagino que tenha essa ideia, né? Vamos representar a velocidade tangencial, como bem foi destacado pelo professor Márcio, agora do skatista, descendo a rampa. Olha aí o formato da rampa. E vamos representar aí apenas um ponto, né? Um ponto nesse skate. Aqui a velocidade tem um certo valor no começo, sempre tangente à curva. Aqui ela aumentou, está crescendo. E aqui se tornou bem maior ao final da rampa. No movimento horizontal, se o atrito não existir, a tendência é continuar por inércia com velocidade constante, né? Mas a gente sabe que ali vai ter atrito, ele vai acabar parando. Tem vezes que ele tem que dar uns empurrões para conseguir mais êxito nessa missão dele. E aí crescendo, aí se manteve constante, né? Agora nós vamos representar aqui na curva as
as acelerações, duas acelerações, a centrípeta e a tangencial. Por que existe a tangencial? Porque a velocidade variou. Então, se a velocidade varia, tem uma aceleração na mesma direção e sentido da velocidade, se ela está aumentando, né? Lembrar bem disso. Então, a aceleração tangencial é responsável pela variação do módulo da velocidade tangencial. Vou pegar apenas a curva que foi suposta de formato circular. Ela tem um certo raio R, esse raio está ali para dentro da curva, né, num ponto que não é um ponto... Ele existe, né? E a gente imagina estar ali. Velocidade tangencial, nesse ponto, vai ter o quê? Aceleração centrípeta, apontando lá para o centro da curva. Velocidade tangencial, na mesma direção aí, sentido da velocidade, porque ela está aumentando. Se ela estivesse diminuindo, a aceleração teria sentido contrário. E aqui nós encontramos uma aceleração muito importante, que é a aceleração resultante, que eu vou chamar apenas de A. Ela é a soma vetorial de AT mais ACP. Aceleração tangencial mais aceleração centrípeta. E aí, da mesma forma como a gente viu lá nas velocidades, nos lançamentos horizontal e oblíquo, né? Acaba caindo no teorema de Pitágoras. E veja que a aceleração resultante vai estar apontando ali para dentro da curva. Então, esses são conhecimentos, né, que a gente vê como super importantes e que são, uma hora ou outra, cobradas no Enem. Agora, esse ano, cobrou esse conhecimento de que no movimento circular e uniforme só tem aceleração centrípeta. Agora, a gente complementa mostrando que tem aceleração tangencial quando o movimento é variado. Então, fica atento a essa ideia, né? E tem uma série de vídeos aí na internet, né? Mostrando uma manobra feita pelos skatistas, que eu peço que vocês deem uma olhada, para ficarem atentos a isso aí, né? Que eles conseguem saltar e fazer o skate subir junto. Então, quem tem skate, com certeza sabe do que estou falando. Então, dá uma olhada aí no site, né? Como fazer, pesquisa de um texto qualquer, né? Mas como fazer o skate subir durante um salto. Aí você vai ver os caras explicando, né? Tem até textos em revistas explicando a física por trás do salto que faz o skate subir junto com o skatista. É bem interessante. E pode ser até abordado no Enem. Eu estou até imaginando que uma hora ele aparece por aí. E seguindo adiante, nós vamos tratar de esse tema que a gente falou do movimento circular variado, foi para complementar o circular uniforme, e a gente vai entrar num tema que foi também abordado no Enem, que é o teorema do impulso. Vamos pensar aqui também, ainda no esporte, né? Durante um chute de uma bola, uma força atua por um curto intervalo de tempo, fazendo variar a velocidade dela. Então, quando o jogador chuta a bola, não é algo instantâneo, ali demora um tempo, apesar de ser pequeno. E olha aí a representação. O cara vai dar o chute aí na bola. Professor Márcio aí, que gosta de futebol, né? Vai chutar a bola e isso vai aplicar uma força sobre essa bola, né? Vai demorar um certo intervalo de tempo. A bola, na sequência, vai perder contato com o pé e vai sair com uma certa velocidade. Então, ela sai do repouso, ganha uma certa velocidade e segue, né? Se for um lançamento oblíquo, aí você já sabe o que acontece com as velocidades na horizontal e na vertical. E a bola também vai ter quantidade de movimento variando, né? A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, que é o produto da massa pela velocidade.
essa relação aí nos mostra que a quantidade de movimento vai ter a mesma direção em sentido da velocidade. E o impulso, como é que a gente calcula, né? O impulso, ele é o produto, ele recebe a letra I e é o produto da força pela variação do tempo. Mas qual a relação entre a quantidade de movimento e o impulso? É aí que entra o teorema do impulso. Ele nos diz o seguinte, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. A variação de uma quantidade, de uma grandeza, é o valor final menos o inicial. Por isso aí, a gente colocou Q menos Q0. Já vimos anteriormente que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, a quantidade de movimento final é massa vezes velocidade, e a inicial, massa, porque a bola é a mesma, vezes a velocidade inicial. Então, eu tenho que força vezes variação do tempo é igual a massa vezes velocidade menos massa vezes velocidade inicial. Feito isso, né? Vamos então para o exercício. Como trata-se de um teorema, isso aí é demonstrado, né? Isso é demonstrado. Aqui a gente fez de forma intuitiva, né? Indo pelo aspecto mais conceitual, mas é importante que vocês saibam que o teorema tem uma demonstração. E vamos então ao exemplo 10. Agora ele vai na área de competência, na competência de área 2, que é identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida. Olha só que habilidade super importante e que o Enem traz com frequência. Fica atento a ela, né? Não é que você tem que estar decorando as habilidades, as competências e habilidades, mas você tem que saber onde elas estão presentes. E você vê a questão e diz, olha aí, ó, está tendo um teste de controle que vai ser útil para a vida do consumidor, a defesa do consumidor ou a saúde do trabalhador. Então, quando a gente vê a questão, a gente já identifica essa habilidade. E é o que a gente vai fazer aqui, ó. Essa questão vai ter um passo a passo, né? Quero que tenham calma, né? Ajeita aí a água e vamos juntos, porque ela tem um passo a passo bem interessante. E é uma questão do Enem 2019, que fala o seguinte: em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. São os EPIs, né? Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do próprio tijolo, né? Então, daí os danos que podem ser causados quando um objeto cai de uma certa altura, né? Um tijolo cair de uma certa altura, no caso 5 metros, é diferente do cara estar carregando esse tijolo na cabeça, né? Vocês vão de convir que há diferença e todo mundo, quando vê uma obra, passa distante, tem que ter as faixas, tem que ter placas mantendo as pessoas, os transeuntes, distantes, né? Dessas obras. Então, eis aí a situação. Agora vem a questão em si, né? Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros vezes segundo a menos 2 e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. Isso aí é importante para que você trabalhe com as leis físicas que a gente bem conhece. E agora sim, a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? E aí temos as quantidades. Então, você vai em busca da quantidade de tijolos.
2, 5, 10, 20 ou 50? Vamos ver. Primeiramente, é destacar os dados. Velocidade inicial, né? Na queda livre, o tijolo despencou de certo ponto, ele não foi jogado, ele foi abandonado, né? Velocidade 0. Massa 2,5 quilogramas. Altura de queda, 5 metros. Tempo de... Não é de queda, lembrar bem, é de impacto contra o capacete. O tempo que dura a colisão, 0,5 segundos. E a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, né? Na queda livre, vamos estudar só a queda livre. Deixa o impacto com o capacete para outro momento. Então, vamos só destacar aqui, o tijolo caindo de uma certa altura, que é a altura H, 5 metros. A velocidade inicial dele é 0. E a velocidade final? Vamos descobrir, né? Então, mas ali vai chegar no limite ali de contato com o capacete, mas nós não vamos mexer com o capacete ainda. Deixa ele ali quieto, né? Nós vamos destacar aqui um referencial apontando para baixo, né? Então, as velocidades aí serão positivas, né? Começa do referencial 0, né? Da posição 0 e vai crescendo. Isso é uma escolha. A velocidade final do tijolo é dada por P ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A, 2 vezes G vezes H. Equação de Torricelli, não é isso? A gente vai usá-la por quê? Nós temos a velocidade inicial que é 0, temos a gravidade, temos a altura. Então, veja a necessidade de ter em mente, de estar habituado a lidar com essas equações. Então, substituindo aí, ó, é só alegria. O resultado vai dar 100. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 100? Isso é bem bobinho, né? Eu uso a simbologia matemática da radiciação e chego em 10 metros por segundo. E na colisão? Agora sim, vamos tratar da colisão, analisar esse teste de controle, ver o impacto na segurança do trabalhador. Olha aí a habilidade se manifestando. Agora é o seguinte, o que era velocidade final passa a ser velocidade inicial da colisão. V0, linha. Vou usar esse linha para destacar. O capacete, opa, parece que o capacete mudou de cor, né? Estranho aí, mas não muda o problema. Chegando junto do tijolo, chegando junto do capacete, com velocidade de 10 metros por segundo. A velocidade final na colisão vai ser 0. Então, ele vai atuar ali naquela colisão, naquele choque, durante aquele intervalo de tempo que foi dado, 0,5 segundos. Então, por isso, V' é igual a 0 metros por segundo, e por isso a questão foi dividida em duas partes. Aqui nós vamos destacar o peso, que atua sempre para baixo, e a força normal, não é? Exercida pelo capacete sobre o tijolo. A resultante dessas forças, já que ele vai ser desacelerado, então tem uma resultante ali. E ela é a diferença entre a normal e o peso, né? Uma força resultante que atua para cima, desacelerando o tijolo. Beleza? Então, vamos dar sequência. Sabemos, né, que é uma série de passos mais necessários e mostrando como o Enem se manifesta nessas situações. Vamos, então, voltar ao começo, ao teorema do impulso, né, que diz que o impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. O impulso, sabemos, força vezes variação do tempo. Vamos substituir, deixar quietinho ali só o tempo, né? Impulso igual a força vezes tempo. A força a gente não tem, mas você substitui e deixa quieto. Não precisa se agoniar
e ficar, eu tenho que ter um valor para o F agora. Não, vai de boa. Só mudo a ordem, gosto de manter os números antes, né? Então, 0,5 vezes F, a incógnita depois. Vamos brincar agora com a velocidade de colisão com o capacete, né? Ela é aqui V0 igual a 10 metros por segundo. A velocidade após 0,5 segundos vai ser zero, né? Porque há uma colisão e ele vai desacelerar. Isso é o que vai ocorrer, né? Então, sabendo que a quantidade de movimento final vai ser menos a inicial, vai ser massa vezes V', menos massa vezes V0'. Trata-se do mesmo tijolo, mesma massa. A velocidade final é zero, então fica m vezes 0, menos m vezes 10. E aí a variação da quantidade de movimento vai ser igual a menos 10 vezes a massa. Essa, então, é a variação da quantidade de movimento. Guarda esse número, porque agora nós vamos voltar para o teorema e igualar as duas equações. A I igual a 0,5F e A, Q menos Q0 igual a menos 10M. Então, apagou aqui, retomou o teorema do impulso, substituindo, como falei, o 0,5 vai passar dividindo, então, menos 10 por 0,5 vai dar 20. Então, menos 20 M. Mas eu não estou gostando desse sinal de menos. Tem a opção em matemática, que a gente já aprendeu, em usar módulo, não é isso? Então, o módulo vai ser quanto? É só usar o símbolo, 2 barras verticais, e o F no meio, e assim eu tiro o sinal de menos. O valor positivo é 20M. M, lembrando, é a massa do tijolo. Mas não acabou ainda, porque eu preciso saber o peso desse objeto. Então, o peso do tijolo é massa vezes aceleração da gravidade. Então, eu vou ter P igual a M vezes 10, mudo a ordem de novo, e aí logo o número de tijolos vai ser o quê? A divisão da força resultante pelo peso do objeto. Veja que a força resultante ali, ela é 20 vezes a massa, ou seja, proporcional à massa. O peso também é proporcional à massa. Fazendo a divisão, eu vou ter a quantidade de tijolos correspondente a essa força impulsiva. Então, 20M dividido por 10M, resultado, 2 tijolos. Então, numa altura de queda de 5 metros, um tijolo vai corresponder a uma força impulsiva que corresponderia ao peso de 2 tijolos. Volto aqui à alternativa e marco a alternativa A de amor. Então, finalizamos essa questão. E aí, podemos continuar, Márcio, com mais uma para finalizar? Você que é o dono do relógio aí, relógio grande aí do Faustão. Opa, essa fera aí, sim. Depois eu fechar com as leis de Newton, tranquilo. Então, vamos para o exercício número 11, que vai continuar tratando da quantidade de movimento. E aí nós vamos continuar aí com a competência de área 6 e a habilidade 20, que é caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Então, olha só a situação, né? Eu tenho aqui um pêndulo de Newton, pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com outras 2 esferas, que inicialmente estão paradas. Eu vou fazer aqui uma brincadeira, que é
mostrar a imagem aqui ao vivo e a cores de um pêndulo de Newton. Vamos ver se aparece. Opa, tá aqui. Então, eis aí o pêndulo de Newton. E aqui eu vou olha o bichinho aí, 5 esferas, né? E agora eu vou voltar aqui para a tela, mas deixando a imagem aí, né? Vou voltar aqui para a tela do exercício. Então, nós vamos soltar 3 esferas e enquanto 2 irão sofrer a colisão. Olha aí a situação representada. 3 esferas vão ser soltas e se mover para a direita. O que vai acontecer, né? O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em. Então, a gente tem que saber caracterizar movimentos de partículas. O que vai acontecer? Para isso, temos as alternativas, né? Letra A, depois da primeira colisão, 2 vão voltar para a esquerda e 2 vão se mover para a direita e uma vai ficar no meio. Ou na letra B, né? Que as 3 batem e aí 2 voltam e 3 continuam. Letra C, 2 ficam paradas e 3 vão para a direita. Ou então, letra D aí, né? 3 ficam paradas, 2 continuam. E o item é 4 paradas e só uma segue adiante. Essa questão, né? Para quem estudou o tema, é o tipo de questão que no Enem o camarada faz rapidamente, né? Para quem estudou, é uma situação muito rápida de ser feita. Porém, nós precisamos nos preparar para outras situações, por isso temos que saber as leis envolvidas aí. Então, nós vamos usar o princípio de conservação da quantidade de movimento, que diz que a quantidade de movimento final é igual à inicial. Inicialmente, nós temos aí 3 bolinhas indo, elas estão juntas, então estão com a mesma velocidade, que aponta para a direita, então elas têm a mesma quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento inicial tem direção horizontal e sentido para a direita. E qual é o módulo? 3 vezes m vezes a velocidade. Então, são 3 massas, 3m, vezes a velocidade do conjunto. Com isso, a quantidade de movimento final terá a mesma direção, sentido e módulo, né, já que se conserva. E aí eu tenho que a quantidade de movimento final vai ser 3 vezes m vezes v. Isso quer dizer o quê? Que 3 bolinhas vão seguir, enquanto 2 vão ficar paradas. Atenção para um detalhe importante que a gente não tratou aí, né? Na colisão elástica, como é dito na questão, a energia cinética se conserva. Então, é outra observação a ser feita, né? Mas, pelo princípio de conservação da quantidade de movimento, isso ficou bem caracterizado. Agora eu vou ali, antes disso, né? Marcar aqui a alternativa correta. Qual seria aqui a letra C de colisão, né? 2 paradas, 3 continuam com a mesma quantidade de movimento. A quantidade de movimento tem que continuar como era antes. Então, a letra C. Agora eu vou ali soltar as 3 bolinhas e mostrar na prática a coisa acontecendo.
E aí, espero que tenham conseguido observar e que tenham aprendido aí bastante com essa situação. Vou aqui aparecer de volta e agora com o professor Márcio finalizando. Opa! Nossa, Vicente, hein? Eu acho que o pessoal que está assistindo a nossa live, professor Vicente, eles estão falando assim, mas só o professor Vicente que faz as mais difíceis, né? É, exatamente, treinamos, viu? As mais difíceis para o professor Vicente, as minhas é mais facinho, viu? Então, já notaram, né? E aí, pessoal, então, dentro daí dos conceitos de quantidade de movimento, então na nossa próxima live, lembrando aí, né, vai ser, por enquanto está marcado para o dia 30 de agosto, depois do meu aniversário, quero presentinho, dia 25 de agosto, faço aniversário. A idade vocês descobrem no escavador, lá no escavador descobre a minha idade, beleza? E aí nós vamos falar, né, professor, nós lembra que o nosso tema é o movimento, o equilíbrio e a descoberta, né, de leis físicas. E aí nós já falamos de vários conceitos, mas ainda falta a gente abordar, né, as leis de Newton, que é muito importante também, né, para o Enem, já tem exercício do Enem, e também que é o amorzinho do professor Vicente, que é hidrostática. Ele tá, eu quero hidrostática. Então, nós vamos falar que é exatamente o equilíbrio. Então, quando nós falamos das leis de Newton e falamos da hidrostática, que estuda os fluidos e equilíbrio, nossa, vai ser muito bom, tá? Então, esperamos aí que vocês tenham gostado dessa nossa live, então, né? E aquela perguntinha lá, né? Lá na abertura de ontem, onde o professor Vicente mostrou, né? A questão lá do morceguinho, não, viu, professora Paola, eu lembro que ela que, né, colocou lá a pergunta, será que essa é a resposta? Não será respondido hoje, sorry, não será respondido hoje, na próxima live, tá? Será respondida aquela questão. Prometemos que daí vão responder, que vai ser a última, né? Então, aguarda aí para os próximos capítulos. Quero agradecer aqui de minha pessoa a todos que estiveram presentes nessa live aqui ao vivo, participando aí do chat. Nossa, deve ter muito chat lá, né? E aí perguntas, né? Eu sei que vocês ficam meio acanhados, eu quero perguntar, mas não quero perguntar, né? Então, mas daí nós vamos ler. Não fica acanhado, pessoal. A física é isso, olha, a ciência das coisas naturais, em sua volta aí. Então, esse experimento que o professor Vicente explicou sobre a quantidade de movimento, show! Ainda mostrou ali o experimento, que é o que nós gostamos de fazer, tá? Então, quero agradecer a presença de todos nessa nossa live e fica aí as considerações para a próxima live. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aí no meu canal do YouTube, Márcio Adolfo de Almeida. Vai lá, visite meu canal, se inscreva, dê um like, ative o sininho, ativa o sininho. Ai, Botinho, aquele sininho faz muito barulho, Botinho. Ativa o sininho, viu? Beleza? Então, tchau. Tá sem som aí, não é? Ainda não. O microfone desligado não funciona, não tem jeito de ninguém ouvir, né? Mas então eu vou repetir o que eu disse, né? A coordenadoria, mais uma vez, agradece imensamente esse show de aula. Muito, muito obrigada pela empolgação, pela animação, pelo planejamento tão carinhoso que vocês fizeram para esses dois momentos. E já lembrando, quem está aí nos assistindo e quem irá nos assistir, né, professores, que teremos mais, né? Física, componente complexo, porém empolgante, conforme vocês mostraram para nós. Então, a gente fica aí com gostinho de quero mais, sim. O professor Márcio gosta de um suspense, né, professor? Sempre deixando aí uma pitadinha de quero mais e de um mistério no ar para o próximo momento, que se tudo correr bem, nós faremos aí no dia 30 de agosto, né? Como o professor já adiantou para todos nós. Então, gente, eu acredito que o nosso objetivo enquanto coordenadoria, ele está sendo cumprido, professores, porque, assim, é semear mesmo
as sementinhas do conhecimento, né? Espalhar aí o conhecimento para a nossa galerinha que quer turbinar aí seus conhecimentos, que estão pretendendo fazer o Enem. Então, eu acho que esse é o nosso papel enquanto educadores, semear conhecimentos, e esperamos aí que essas sementes encontrem aí mentes férteis, né, para produzir bons frutos, bons resultados aí nas avaliações, no Enem, e que os nossos estudantes sejam aí estudantes e profissionais de sucesso. Esse é o nosso objetivo com as nossas pérolas, com os nossos estudantes. Queremos agradecer imensamente a participação das nossas escolas que estiveram presentes conosco. A escola Tancredo de Almeida Neves, Cerejeiras, JA, que é a José de Anchieta, que nós chamamos carinhosamente de JA, Cadexi, Colina Verde de Rondolândia, Oswaldo Piana, Corumbiara, Paulo de Assis, Colorado do Oeste, presente conosco, Frei Caneca de Coimbra, de Cacaulândia, muito obrigada, Marechal Rondon, de Vitória da União, Corumbiara também, Joaquim de Avelino, de Ouro Preto, muito obrigada, Fundação Bradesco também aí presente na live, prestigiando, então todo mundo elogiando, não fizeram as perguntas, professores, mas elogiaram, tá? Acho que é timidez mesmo. Da próxima vez, acho que eles vão se soltar mais, né? Visitem as páginas aí, os canais dos professores. Com certeza devem ter aí muitos conteúdos que vocês vão aprender muito, vão ganhar muito com as visitas. Inscrevam-se. E eu já aproveito também e convido que vocês vão lá no nosso canal também da Coordenadoria da CREA Cerejeira, se inscrevam e sigam a gente aí no Instagram. Acredito que os professores também têm um Instagram. Visitem nosso Facebook, sempre atualizando as nossas programações. Estejam lá acompanhando as nossas postagens. Professores, muito obrigada, né? Então, esperamos todos vocês mais uma vez aí no dia 30, se tudo der certo, né, professores? Se tudo correr muito bem, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E já convidamos todos os presentes e outros aí que virão a estarem conosco no dia 19, quinta-feira, se eu não tiver... quinta-feira, dia 19, né? Para a nossa próxima live com a professora Melissa, trabalhando aí com língua portuguesa, também com temas maravilhosos. A professora Melissa é sempre muito dinâmica, como vocês, tá, professores? É o nosso agradecimento. Então, fiquem todos com Deus, uma boa noite. Ah, tá, meu Deus, não posso esquecer, gente, desculpa. Agradecimento à minha equipe pedagógica maravilhosa, professor Maciel, professora Edna, professora Elaine, professora Kelly, que estiveram conosco aí nos bastidores e na organização desse momento. Não podemos esquecer dos agradecimentos. Então, agora sim, todos fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima.